O deputado federal eleito, delegado Ramagem, ex-diretor da ABIN, comentou pelas redes sociais os primeiros atos do governo Lula. Ramagem lamentou: tá aí, com 1 ou 2 dias do governo Lula, tudo que foi alertado, tudo que foi avisado, quem eles são, o que pretendem fazer. O caminho para a quebradeira, o retorno da incompetência e dos favorecimentos, a volta da distribuição partidária dos ministérios no lugar de pessoas técnicas. Vai ter intervenção na economia, Estado enorme, suspensão de privatizações, zero preocupação fiscal. O deputado eleito apontou que o novo governo encontrou a casa arrumada pelo governo Bolsonaro e disse que os avanços daquele governo não ocorrerão mais. Ele disse: não vai acontecer neste governo Lula, pelo contrário. Vai começar a gastança, desrespeito com as contas públicas, quebra de investimentos, inflação e desemprego. Quando falam em realinhar política externa, é o nosso BNDES voltando a financiar projetos socialistas no exterior. Não querem saber da menor taxa de homicídio em décadas no governo Bolsonaro. Querem é controle social, derrubando o decreto de armas. Ramagem lamentou os efeitos econômicos imediatos, como a queda da bolsa, e disse: com essa política do Lula que gera quebradeira, lógico que haverá retrocesso. O deputado eleito disse: dia 1º de fevereiro, um Congresso renovado toma posse. Esperem muito trabalho e determinação. Não desistam do nosso Brasil. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Está aí. Com 1, 2 dias de governo Lula, tudo que foi alertado, tudo que foi avisado, o que eles são, o que pretendem fazer, o caminho para a quebradeira. É o retorno da incompetência e dos favorecimentos. Já volta a distribuição partidária dos ministérios no lugar de pessoas técnicas. Vai vir intervenção na economia, Estado enorme, suspensão de privatizações, zero preocupação fiscal. Encontrar a casa arrumada pelo presidente Bolsonaro, com 1 trilhão de investimentos pactuados. Estatais dando recorde de lucros. As contas fechando no azul pela primeira vez. Fruto de corte de despesas, que não vai acontecer nesse governo Lula. Pelo contrário, vai começar a gastança, desrespeito com as contas públicas, quebra de investimentos, inflação e desemprego. Quando falo em realinhar política externa, é o nosso BNDES voltando a financiar projetos socialistas no exterior.
Não querem saber da menor taxa de homicídio em décadas com o governo Bolsonaro. Querem controle social, derrubando decreto de armas. Retomaram o fundo da Amazônia, com aquele marketing lindo para RIP e ver. Esse fundo só dá migalhas aos estados e municípios, só privilegiam as ONGs. Usam essa bandeira ecológica para camuflar interesse externo nas nossas riquezas nacionais aqui. Com essas medidas iniciais do Lula, a Bolsa despencou mais de 600 bilhões de reais. Aí o PT vai culpar o mercado. Diz que o mercado é bolsonarista. O mercado não é uma pessoa, o mercado é pura precificação. É histórico do passado, é prognóstico do futuro. Com essa política do Lula, que gera quebradeira, lógico que haverá retrocesso. Mas nós não podemos parar de batalhar pelo melhor do nosso Brasil. Aqui é nossa pátria. Aqui nós criamos nossos filhos e honramos nossos pais. Dia 1º de fevereiro, um congresso renovado toma posse. Esperem muito trabalho, determinação. Não desistam do nosso Brasil. Presidente, eu queria iniciar a minha fala nessa tribuna agradecendo a cada um dos colegas pela oportunidade da convivência, mas não posso deixar de registrar a preocupação que tenho tido com o meu país. A nossa Constituição Federal é clara: todos são iguais perante a lei. Modernamente, contudo, devemos interpretar a Constituição da seguinte maneira: todos são iguais perante a lei, exceto os ministros do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores deputados, criou-se na Suprema Corte de nosso país um clubinho de 11 ministros que manda e desmanda em tudo em nossa nação. Deputados e senadores acovardados, muitos presos com processos da Suprema Corte, se calam diante de tais abusos e evidente intromissão nos poderes do Poder Legislativo. Eu não respondo a nenhum processo. Subo essa tribuna com a alma lavada e a certeza de que faço um discurso para que o meu povo possa ver e compreender com clareza que o Supremo Tribunal Federal tem usurpado as competências do Poder Legislativo de nossa nação. Ives Gandra, um decano jurista brasileiro, certa feita disse: o Supremo Tribunal Federal se transformou no maior partido de oposição de nossa nação. Aqui não discuto eleições que já se passaram, mas discuto com clareza as sucessivas usurpações de competência emanadas da Suprema Corte de nosso país, os sucessivos abusos de autoridades, com o silêncio conivente do presidente dessa casa, deputado Arthur Lira, com o silêncio conivente do meu amigo mineiro, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E cito aqui com clareza alguns dos abusos para que todos possam compreender com clareza. Primeiro aspecto: o título 4 da nossa Constituição estabelece da organização dos poderes a evidente separação de atribuições. O título 4 tem sido rasgado todos os dias pela Suprema Corte. O inquérito das fake news, presidido por um ministro que investiga, que denuncia e que acusa e que julga ao mesmo tempo. Um absurdo, um escárnio em nosso parlamento. A prisão de parlamentares do exercício do mandato, que essa casa se curvou, que o Senado se curvou e que o Supremo deferiu, manteve a prisão de deputados do exercício do mandato. As medidas cautelares suspendendo redes sociais parlamentares, também no exercício do mandato, um evidente, um estridente abuso, e nós temos a CPI já com assinatura suficiente nessa casa e não se dá andamento por covardia do plenário deste colegiado. A prisão de pessoas sem competência alguma. Me diga qual o sentido de um ministro do Supremo Tribunal Federal determinar a prisão de alguém
sem que essa pessoa tenha foro por prerrogativa de função, tenha qualquer foro no Supremo Tribunal Federal. Um evidente abuso, uma evidente ofensa aos termos da Constituição. Tudo tem sido feito sem que a imprensa fale nada, sem que o presidente dessa casa nada fale, sem que o presidente do Senado nada faça. A criminalização de condutas sem lei do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não criminalizou a homofobia, talvez foi porque não haveria consenso nesse parlamento. E por esse motivo se postergou para um outro momento, não para que o Supremo Tribunal Federal pudesse, usurpando a competência do Congresso Nacional, editar, abre aspas, uma verdadeira norma, porque a jurisprudência emanada do Supremo deve ser seguida pelos demais tribunais. Mais modernamente, a exclusão do Auxílio Brasil do teto de gastos públicos numa canetada emanada do ministro Gilmar Mendes. Mais modernamente, as decisões retirando as emendas de relator, declarando-as inconstitucionais, e todos sabemos que é uma decisão manifestamente política, não no sentido lato do termo, mas no sentido de política partidária, ativismo judicial emanado do Supremo Tribunal Federal. Ou tomamos uma postura, ou seremos certamente subjugados eternamente, e a história relatará os momentos pelos quais o Congresso Nacional se omitiu, e se omitiu de maneira covarde. Se omitiu de maneira covarde, se silenciou e não tomou as medidas que deveriam ser tomadas. Clamo também a participação dos demais atores, aqui bem lembrado pelo meu colega Marcel Van Hatten, como a OAB, como o próprio Ministério Público e todos que têm se calado diante dos evidentes abusos que emanam da Suprema Corte do nosso país. Obrigado, presidente, e peço que o nosso discurso conste na voz do Brasil. Obrigada, deputado Marcelo Freitas. Agora